Comentários completamente insanos, vindos do ex-secretário de Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, sobre o que a OTAN deveria estar fazendo para conter Putin. Antes de tudo, acho que o que precisamos lembrar é o que motiva Putin. Putin é apaixonado pela ideia de dominar a Ucrânia, de tomar a Ucrânia. A Crimeia é Rússia e a Rússia é Crimeia. Em 2014 ele declarou isso, e se você ler seus discursos daquele ano, ele compara a Crimeia ao Monte Sagrado. Portanto, precisamos ajudar a Ucrânia a obter capacidades de longo alcance para tornar a Crimeia inviável. Precisamos sufocar a vida da Crimeia. E acho que, se fizermos isso, Putin vai perceber que tem algo a perder. Se não for habitável ou não for possível funcionar, e aquela ponte, precisamos de turistas vindo da Alemanha, precisamos destruir a ponte amaldiçoada. Porque isso é uma questão de ego. Aquela ponte é um monumento ao ego de Putin. Vladimir Putin. A Rússia provou em muitas ocasiões que quando ameaças à nossa paz e segurança vêm à tona, ameaças à nossa soberania e ao nosso Estado, nós respondemos rapidamente. Não, vocês não devem nos provocar. Nunca, jamais. Sempre terminou mal para os provocadores, e não haverá exceções no futuro. Nenhuma. Nossa história provou que a fraqueza é inaceitável, pois dá origem à tentação, à ilusão de que qualquer coisa pode ser resolvida conosco pela força, indecisão ou fraqueza. A gente nunca mostrará isso. Mas demonstraremos. Aqueles que alimentam o sonho de nos impor uma derrota estratégica, que saibam disso. Não haverá derrota estratégica da Rússia. A Rússia está pronta para qualquer uma dessas situações. E esses são movimentos bastante fortes. Talvez possamos começar com você, Larry. Era disso que estávamos falando durante o governo Biden. Esses ataques de longo alcance, a aprovação desses ataques de longo alcance e o perigo que eles representam. E então, é claro, as palavras completamente desequilibradas do ex-secretário de Defesa do Reino Unido. Ele está claramente falando a linguagem da OTAN em relação à Rússia. Quais são seus pensamentos? Bem, mostre a inteligência. Atacar com o quê? Quero dizer, você sabe, é preciso ter algo para lançar. Esses realmente não são de longo alcance. Seriam mísseis de alcance intermediário, balísticos ou de cruzeiro. O Tomahawk, Zelensky pediu o Tomahawk. Mas o problema é que o único sistema que realmente funcionaria na Ucrânia seria uma versão lançada do solo. Não há muitos desses lançadores terrestres, por assim dizer. E para piorar, por causa da capacidade dele de carregar uma ogiva nuclear, embora o Tomahawk, o míssil de cruzeiro, não tenha sido configurado dessa forma há bem mais de 25 anos. Ainda assim, se um sistema de armas desse tipo fosse colocado lá, isso imediatamente, escalaria a situação além do que a Rússia já está fazendo e colocaria ogivas nucleares táticas na mesa. Então, acho que isso é improvável. Mas, novamente, acho que os estados estão, em parte, jogando um jogo em que querem parecer que, sim, estamos tentando apoiar, mas a vida está se esvaindo das forças armadas ucranianas. Os russos agora estão fazendo avanços bastante significativos em Dnipropetrovsk, no Oblast de Dnipro. Eles também estão avançando para o norte em Zaporizhia, basicamente subindo o rio. Estão fazendo progressos significativos em Donetsk. Então não há uma única área no campo de batalha que a Ucrânia possa apontar e dizer, poxa, não só estamos segurando os russos, como também os estamos empurrando para trás. E a Rússia está aumentando o número de forças que está empregando nessa área. E ainda assim, apesar de tudo isso, surgem essas declarações de Trump e de J.D. Vance. Fiquei especialmente chocado por Vance embarcar nessa. Eu realmente achava que ele era melhor do que isso. E infelizmente não é. Mas participar disso, a Rússia está perdendo um monte de gente, sofrendo baixas em massa, não é verdade. Mas se é nisso que Vance e Trump querem escolher acreditar, que acreditem. Porque isso vai acabar mordendo vocês. Eu continuo voltando a esse ponto.
Sabe, quando você ouve um comentário daquele ex-ministro da Defesa britânico, um completo idiota, ou quando vem um comentário do Mark Rutte de vez em quando, ou de vários desses pequenos parceiros juniores da OTAN, quando aparecem esses tipos de comentários dizendo que a Rússia não é uma potência estratégica, que a Rússia não tem capacidade para fazer isso ou aquilo, eles não só estão mentindo descaradamente sobre as evidências imediatas bem diante deles, caso realmente quisessem olhar. A Rússia tem mais de 6.000 ogivas nucleares, cara. Do que você está falando, dizendo que ela não é estrategicamente capaz? Você quer testar isso? Você quer ir por esse caminho? Acho que algumas dessas pessoas querem. Acho que algumas delas estão realmente sob o efeito de coisas ruins e querem testar. Podemos estar chegando ao extremo sul desse arco de crise no sudoeste asiático. Como eu disse, podemos estar muito perto disso. Droga, não temos outro lugar na Europa Central onde cheguemos tão perto. Você ameaça a Rússia a ponto de eles se sentirem existencialmente ameaçados. Eles foram absolutamente claros, eles vão te aniquilar. E eles têm capacidade de te aniquilar várias vezes. Gil Doctorow disse recentemente que, pelo menos entre a elite política, há uma insatisfação crescente com Putin por considerarem que ele está sendo muito brando e contido. Agora, isso pode ser verdade. Não duvido que Gil esteja dizendo o que entende. Mas, observando Putin, depois que ele fez aquele discurso de cerca de 40 minutos, ele foi muito direto. Vejam, não queremos brigar com ninguém, gostaríamos de nos dar bem com todos, mas não somos tolos. Reconhecemos a hostilidade e essas ações provocativas que o Turby está tomando, e responderemos de acordo. E ninguém deveria ousar subestimar nossa determinação. Mas ele o fez. Sabe, ele não está atacando Donald Trump. Vi uma citação, ele disse algo como: sim, Trump pode ser um pouco emocional, mas quando você fala com ele em particular, ele não é tão ruim assim. O que na verdade é o caso pelo que eu vi. Mas Putin não está mostrando sinais de um homem sob estresse. Ele está mostrando sinais de sabemos o que estamos fazendo, sabemos o que vamos alcançar e gostaríamos de fazer isso diplomaticamente. Mas se não for feito diplomaticamente, será feito militarmente. E Dani, outra coisa sobre aquela reunião em Quântico simplesmente me deixa perplexo. Sério mesmo. Você tem o Hegseth e o Trump insinuando, se não dizendo diretamente, que o resto do mundo é mau e vil. Não só Chicago, não só, sabe, Portland ou o que for. Essa é a nova linha deles. Mas eles vêm dizendo isso sobre o resto do mundo há um tempo. Tenho uma notícia para eles. O resto do mundo, ou pelo menos 2/3 dele, acha que nós é que somos a vileza. Nós é que somos o mal. Nós é que somos o poder no mundo que prejudica o futuro de todo o resto. É bom que eles coloquem isso na cabeça e façam algo a respeito, ou estamos fritos. Ursula von der Leyen e o restante da União Europeia comprometeram, se não me engano, cerca de 4 bilhões de euros para um muro de drones para a Ucrânia. Zelensky está solicitando os chamados mísseis Tomahawk, mudança de jogo. Existe agora, dentro da OTAN e dos Estados Unidos, uma disposição que basicamente diz: tudo bem, esses ataques de longo alcance são aceitáveis, mesmo que prolonguem o conflito, a ponto de se tornar uma espécie de guerra sem fim. Algo imprevisível. Acho que nenhum de nós tem uma bola de cristal. Mas isso pode acabar sendo ruim para a Rússia. Ou tudo isso é um erro de cálculo? Não, as guerras eternas. A Europa não tem a profundidade econômica nem os Estados Unidos para sustentar algo assim. E a Ucrânia não tem mão de obra suficiente. Então, na verdade, tudo se resume à logística. Isso vai acabar da mesma forma que a guerra terrorista que os Estados Unidos iniciaram contra a Rússia em 1999 com os chechenos. Aquilo durou 10 anos. A Rússia cometeu alguns erros ao longo do caminho, teve alguns reveses aqui e ali, mas continuou a ver e da City e acabou transformando a Chechênia em uma parte pacífica da Federação.
federal part of the Federal Republic of Russia. And now the Muslim E agora os batalhões e brigadas muçulmanas que vêm de lá são alguns dos combatentes mais ferozes e dos russos mais patrióticos. Sabe, no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, nós nunca sofremos esse tipo de perda. Nunca tivemos o tipo de sofrimento que a Rússia experimentou em sua história. Quando você volta ao primeiro ano da Grande Guerra Patriótica, quando a Alemanha lançou a Operação Barbarossa, os russos perderam, acho que, de 3 a 4 milhões de soldados só naquele primeiro ano. Quero dizer, uma escala de perda que nos Estados Unidos seria inimaginável. E ainda assim, em vez de desabar em posição fetal e chorar no chão, a Rússia aguentou firme, seguiu em frente e derrotou os alemães. E veja, os Estados Unidos ajudaram, mas aquilo foi, em grande parte, uma vitória dos soviéticos sobre a Alemanha. Eles conseguiram manter e expandir a produção industrial, produzir comida suficiente para se alimentar e treinar soldados suficientes para lutar na guerra. Quero dizer, no fim das contas, 27 milhões de russos foi um preço horrível a pagar. Nenhum país no mundo perdeu mais pessoas. A China foi a segunda nesse ranking. Então isso faz parte do caráter russo. Portanto, se Ben Wallace acredita estupidamente que, se destruirmos a ponte da Crimeia, a ponte de Kerch, isso vai realmente esmagar os russos, isso só mostra o quão ignorante ele é, por não compreender a alma russa, o caráter russo. E compare isso, Danny, que não vimos uma guerra em nosso próprio quintal desde 1865. Como você acha que iríamos, como você acha que enfrentaríamos isso? Sim. Bem, Coronel Wilkerson, a mesma pergunta para o senhor sobre o muro de drones. A militarização, a constante militarização da Europa e da OTAN, e agora a promessa de Tomahawks, ou pelo menos o pedido de Zelensky, com muitas mensagens inconsistentes vindas dos Estados Unidos sobre o que vai acontecer a partir de agora. O que o senhor acha de tudo isso? Bem, o que um muro de drones é, na verdade, é uma zona de voo baixo, com outro nome. Como eles vão fazer isso quando suas economias estão desmoronando? Como vão fazer isso quando nem de longe conseguem chegar a 5%? Duvido que consigam sequer chegar perto de 4% do PIB em defesa. O público deles vai tirá-los do poder. O público deles vai tirá-los do poder. Há 3 homens mortos andando agora na Europa: Macron, Merz e Starmer. Esses governos estão caindo. E muitos outros governos também cairão, quando perceberem que foram arrastados para uma situação, incluindo a aliança da OTAN, que não é do interesse deles. Então a OTAN está desmoronando. Toda a União Europeia está desmoronando em muitos aspectos, por causa de uma má liderança, pela autocracia que a UE realmente representa e por uma péssima gestão econômica em geral. Então tudo que a Rússia precisa fazer é literalmente ficar de braços cruzados e continuar insistindo. E sabe, meu grande medo é que chegue um ponto em que eles digam: uau, isso está pronto para ser colhido. Não acho que isso vá acontecer, porque acho que o Larry está certo, assim como outros que pensam da mesma forma. A Rússia não tem desejo de conquistar mais território. O que a preocupa é a segurança do território que já possui. E nós ameaçamos essa segurança várias vezes, por meio de enganos, traições e mentiras descaradas desde 2014. Eles não confiam mais em nós e vão garantir que isso não se repita quando terminarem o que estão fazendo. Eles vão voltar a se sentir seguros. No Financial Times, a atualização dos mísseis russos supera as defesas Patriot da Ucrânia. Isso está no Financial Times. As taxas de interceptação de Kiev caem à medida que os ataques inimigos desviam dos interceptores dos Estados Unidos nos segundos finais. Larry, você poderia falar sobre o que isso significa? Eles mencionam o míssil Kinzhal, mas eu sei que o arsenal da Rússia é bastante diversificado, com uma variedade de mísseis em diferentes velocidades, dos hipersônicos aos mais lentos.
Como você explicaria o que eles estão dizendo aqui em relação a esse problema? Não se trata apenas de os sistemas Patriot não serem numerosos o suficiente. É que eles não conseguem interceptar o que a Rússia possui com o que a Ucrânia consegue reunir em termos de Patriots. Yeah, this is the Financial Times Captain Obvious moment. Yeah. Esse é o momento capitão óbvio do Financial Times. Obrigado por nos contar algo que já sabemos há 3 anos. Veja, os russos, em contraste com os Estados Unidos ainda não colocaram em operação um único míssil hipersônico. E esse é um míssil que viaja acima de Mach 6 e é manobrável. Porque veja bem, existem mísseis balísticos intercontinentais que ultrapassam Mach 6, mas esses, você sabe, são lançados. É como atirei uma flecha ao ar e não sei onde ela caiu. Eles seguem uma trajetória gravitacional. Já os mísseis hipersônicos que a Rússia possui, pelo menos 4 variantes, o Kinzhal, o Iskander, esqueci o nome do outro, e o Zircon. Pelo menos 4. Os Estados Unidos não têm nenhum. E veja, a Rússia aperfeiçoou isso ao longo dos anos. Eles finalmente perceberam que podem enviar drones como iscas. O problema para os ucranianos é que eles não sabem se essa isca é real ou não, ou se está realmente carregando uma ogiva. Então eles disparam seus mísseis de defesa aérea e em algum momento, especialmente com as baterias de mísseis Patriot, a Lockheed Martin produz apenas cerca de 550 mísseis por ano, certo? E isso são mísseis, não lançadores. Eles produzem bem menos lançadores. Tivemos um ataque na última segunda-feira que foi descrito como o maior ataque com mísseis e drones desde o início da guerra. E ainda assim ouvimos a mesma coisa ser dita cerca de 1,5 semana antes, e depois novamente 1,5 semana antes disso. Então veja, a Rússia, em média, está lançando quase toda semana uma barragem de 600, 700, até 800 mísseis e drones combinados. Então se você considerar que Kiev vai tentar derrubar apenas metade disso, eles vão lançar seus mísseis Patriot. E isso significa que precisarão disparar 2 mísseis para cada 400 alvos. Faça as contas. 2 vezes 400, isso dá 800. Aí está. Isso representa quase 2 anos de produção da Lockheed Martin. Então, como eu disse, o Financial Times finalmente aprendeu a fazer contas. A Ucrânia está presa em uma situação em que o Ocidente, os Estados Unidos e a Europa, não conseguem fabricar sistemas de defesa antimísseis ou os próprios mísseis rápidos o suficiente para repor o que está sendo disparado. Enquanto a Rússia é totalmente capaz de propor isso muito mais rapidamente do que os Estados Unidos e a Europa juntos. Como os mísseis Tomahawk se comparam ao arsenal da Rússia, considerando que houve, eu sei que já falamos sobre isso no programa, discussões sobre o fato de o arsenal militar dos Estados Unidos, de modo geral, ser muito antigo em certo sentido, no que diz respeito à forma como a produção ocorre no país e a sua dependência de contratados, entre outros fatores. Tecnologia antiga. Recebemos os Tomahawks em 1984 no Comando do Pacífico e imediatamente nosso comandante-em-chefe, que mais tarde seria o presidente do Estado-Maior de Reagan, Bill Crow, disse: "Eu preciso do D. Eu preciso do D. Não quero essa versão C, porque meu plano de guerra envolve não apenas defender o Japão, mas também chamar a atenção dos russos na frente ocidental, caso ataquem na Europa. E não vou chamar a atenção deles com essa arminha de picada que vocês me deram. Eu preciso do D. O D era a variante nuclear. Isso já diz algo sobre o Tomahawk quando foi lançado. Mesmo com as atualizações, mesmo com tudo que fizemos nele, ainda é uma arma muito, muito boa. É muito mais caro do que era no início dos anos 80, e ainda é muito lento e fácil de derrubar. Então quero dizer, se eu fosse a Rússia, não veria o Tomahawk como uma ameaça de forma alguma, além de uma picada de alfinete onde quer que atinja. E se atingir algo em que essa picada cause um dano real, bem, ok, é um dano. Mas não é algo que pare uma guerra, nem que mude o rumo de uma guerra.
a menos que tenham aumentado o alcance, se bem me lembro do PACOM, de cerca de 585 milhas náuticas. Então também não é um alcance extraordinariamente longo. E é lento, comparado a um Kinzhal, é muito lento. Vladimir Putin respondeu ao comentário de tigre de papel que Trump fez. Ele disse: se estamos lutando contra todo o bloco da OTAN, avançando assim, progredindo, sentindo-nos confiantes, e isso significa que somos um tigre de papel, então o que é a própria OTAN? Uma resposta bastante contundente. Larry, qual é a sua reação a isso? Eu coloco isso na mesma categoria de quando você ouve Ben Hodges, David Petraeus, Mark Kimmich, todos ex-generais. Acho que todos fizeram parte disso. Bem, Petraeus nunca chefiou o EUCOM, mas eles sempre zombaram do quão pouco progresso os russos fizeram. Esses são os mesmos caras que não conseguiram conquistar o Iraque em 14 anos e o Afeganistão em 20 anos. Então é como se dissessem, vocês não têm moral para falar. Acho que a resposta do Putin foi exatamente certeira. Eu me sinto da mesma forma. Se eu ouvir o Kellogg repetir sua ladainha mais uma vez, provavelmente vou ficar enjoado. O presidente Alexander Lukashenko, de Belarus, disse que a qualquer momento os russos estão vindo para Belarus. Estou curioso sobre a sua reação a isso, considerando que, quando esses ataques de longo alcance começaram sob o governo Biden, a Rússia lançou um Iskander. Ela testou o Iskander e ele atingiu a Ucrânia. Você acha que, se alguma dessas ameaças for cumprida pela Ucrânia, se ela vai usar informações de inteligência dos Estados para esses chamados ataques de longo ou médio alcance, a Rússia e o Iskander novamente para o mesmo tipo de mensagem? Ah, sim. Não, eu acho que sim. Quero dizer, eles foram muito claros, tanto Lavrov quanto Putin, desde que ele disse que o Ocidente permite que esses ataques avancem. E Putin tem sido bastante explícito, dizendo, veja, eles não podem fazer isso sem que o pessoal dos Estados Unidos forneça informações essenciais e envolvimento operacional. Então ele disse que isso será considerado um ato de guerra. Eles não vão se limitar apenas a uma resposta. Estão tentando evitar isso. Mas, se o Ocidente continuar pressionando, essa situação pode sair do controle muito rapidamente. Assim como a Primeira Guerra Mundial começou com um assassinato. E cara, quando você percebe, o mundo inteiro está lutando em duas frentes. Cabeça dura. Concordo, 100%. Acho que Putin tem sido mais do que cauteloso. Não tenho certeza se eu teria conseguido me conter como ele, considerando o claro apoio da OTAN à Ucrânia, na Polônia e em outros lugares. Aliás, ouvi hoje de manhã que algumas coisas estão acontecendo na Polônia que podem ser muito positivas. Uma delas é que o novo presidente apresentou um projeto de lei para declarar, acho que eram os tipos do Azov, ou o Batalhão Azov, seja lá o que for, como anátema para a Polônia. A Polônia acabou de ser alvo daquela operação de bandeira falsa, que agora ficou em silêncio. Toda aquela história do drone de bandeira falsa. Tudo o que saiu disso, Larry e Coronel Wilkerson, foram mais promessas de dinheiro para mais drones. Talvez possamos encerrar aqui com sua avaliação final da situação na Ucrânia, porque no ponto em que está agora, considerando que a administração Trump, o lado diplomático das conversas entre Esuais e Rússia e tudo mais, parece ter mudado, ficando congelado por enquanto. E o lado americano continua falando em escalada, seja com os cornflakes do Keith Kellogg, como alguns chamam, sempre falando sobre os Tomahawks que mudariam o jogo. E a OTAN parece estar buscando uma guerra permanente com a Rússia. E então, há a Rússia continuando seu avanço. Na verdade, parece que a cada 2 dias há outro relatório sobre seus ataques a Kiev, por exemplo, sendo maiores que os anteriores. Não, é muito simples. É abril de 1945, Berlim. Essa é a situação da Ucrânia. Não há escapatória, nenhum caminho para a vitória. Quem sabe o que Donald Trump vai dizer?
Felizmente, geralmente não vem acompanhado de ação, muito papo, mas quem sabe o que ele vai dizer em seguida. Quero dizer, na segunda-feira ele fala uma coisa sobre a Ucrânia, na terça ele diz outra, e na quarta ele muda tudo para o hemisfério ocidental. Aí na quinta, ele transforma isso em algo sobre o hemisfério ocidental, só para poder falar em usar o exército para lutar contra os democratas nas nossas cidades.